vocês, estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Se Liga Gestor. Graças a Deus, gratidão a Papai do Céu por mais uma oportunidade, mais um momento de aprendizado e principalmente por estar muito bem acompanhado nesse episódio de hoje. Como vocês sabem, nossos convidados sempre são pessoas que atuam na área da gestão, pessoas que atuam na área do empreendedorismo, são profissionais que têm muita experiência, têm rica bagagem e vão estar sempre compartilhando ideias, conhecimento e agregando valor na nossa carreira profissional. E sem mais delongas, quero apresentar aqui para vocês o meu amigo, um dos meus mentores, professor Guilherme Alves, que está aqui conosco. O cara, eu vou deixar ele se apresentar depois, mas o cara, ele é uma fera. Eu costumo brincar, eu digo, ele de noite vira Power Ranger também, tá? O cara é uma referência sensacional. E eu tô aqui com outro Power Ranger também, o professor Mendes. O cara é uma fera na área da contabilidade. Eu sempre falei para ele que contabilidade foi um dos meus pontos fracos, um dos meus calcanhares de Aquiles na faculdade. E se eu tivesse tido um professor do nível dele, cara, eu com certeza tinha virado contador também. Eu, no mínimo, estaria atuando em alguma atividade próxima da área. Então, eu vou deixar eles se apresentarem, vou deixar eles aqui falarem com vocês. Em primeiro lugar, Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por gentileza, se apresenta aí para o pessoal, diz quem é que você é, o que você faz, né? Além, claro, de salvar o mundo. Quais são suas habilidades aí no mundo dos negócios? Pois é, né? Hoje eu vim de Power Ranger azul, né? Então... Boa! Mas, Emerson, antes de tudo, grato pelo convite, né? Muito legal estar falando com a audiência aí do Se Liga Gestor, né? E um privilégio, né? Tá por aqui também com o Mendes, né? Vamos escutar muito sobre contabilidade hoje, né? Com certeza. Mas me apresentando, eu sou graduado, mestre e doutor na área de ciência da informação. Eu tenho uma expertise muito forte na área de gestão de negócios, né? Já há muitos anos empreendendo, né? Comecei com alguns negócios, depois eu vou falar um pouco mais aqui, como a inovação me quebrou quando eu tinha 20 anos, né? Mas hoje eu possuo um coworking, né? Que foi aberto 45 dias antes da pandemia, né? Mas a gente sobreviveu. Hoje temos cerca de 830 clientes recorrentes anualmente, né? E além disso eu tenho uma empresa de educação que presta serviços ao Sebrae Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Atuo como influencer do Sebrae Nacional, né, para o Conecta, né, o Empreender Conecta. Inclusive, ontem estava em Florianópolis. E são muitas obrigações e uma delas também muito forte é a Campus Party, né, que é um maior evento de tecnologia, inovação, cultura, festival mesmo assim de entretenimento que tem no Brasil. E lá eu atuo como coordenador de maratonas de inovação e curadoria de startups que fazem uma exposição lá dentro. É uma vida corrida, mas a gente sempre atende a convites importantes, né? Muito obrigado. Muito obrigado, a gratidão é toda minha por você ter separado aí nessa agenda monstruosa um tempo, né, para estar com a gente. Verdade. E vocês, né, que principalmente quem é meu aluno, quem me acompanha, que diz, professor, sua vida é muito corrida, você faz 1001 coisa, pronto. Apresento a vocês Guilherme, que faz 1002 coisas. Né? E aqui agora eu quero também apresentar para vocês essa fera aqui. Esse cara, eu vou abrir aqui um parênteses, esse cara entrou na minha vida em 2017. Nós éramos docentes de uma rede de instituição e tive a honra, né? Eu que tive a honra de ser homenageado junto com ele por uma turma que se formou. E a partir dali, cara, foi só sucesso. E de lá para cá, fomos além do vínculo de trabalho e criamos uma amizade, um respeito, um carinho mútuo, um pelo outro. E, Mendes, fala aí quem é você, o que você faz, sua formação. Fica à vontade. Primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, né, meu amigo Emerson. Eu digo que ele é a fera das feras. É um cara que eu tenho muito respeito, um profissional realmente de ponta. Eu sou o professor José Mendes da Silva Filho, eu sou da área de contabilidade. Muitas pessoas não sabem, mas a minha primeira formação foi em economia. Mas hoje eu atuo na área de contabilidade. Professor, também sou empresário do ramo de contabilidade. Eu tenho uma empresa que tem aí uma diversificação muito grande de clientes, inclusive de termoelétricas, né? E eu venho atuando na área de contabilidade há mais de 20 anos, né? Apesar de ainda muito jovem, mas também comecei muito cedo na contabilidade, né? E aí tive o privilégio. Tenho diversas especializações, né? Tenho uma especialização em auditoria, em perícia contábil, em direito tributário.
tem especialização em gestão contábil, em planejamento tributário, que hoje é muito importante para o mercado, essa questão tributária. Vem aí a reforma, né, que está chegando e vai trazer bastante novidade. E sou professor, sou consultor, sou palestrante e estou no mercado aí para agregar nas empresas e contribuir aí com a sociedade e a economia, porque é isso que o contador faz, a contribuição social. Perfeito. Só faltou no final ele dizer, também sou Power Ranger, né? E pela cor da blusa dele, a gente diria que ele é o preto. Então, assim, mais uma vez, né, muita gratidão por vocês terem topado, né? Mesmo com essa vida corrida que todos nós temos, mas de poderem dedicar um pouco do tempo de vocês em estarem aqui contribuindo. Abrindo parêntese aqui, essas duas feras, tá? O Mendes contribuiu no ano passado, no terceiro CEMEG, foi um dos nossos palestrantes, deu um show dentro das temáticas que ele havia, né, abordado. E esse ano o Guilherme é o cara que vai dar show sobre inovação lá no nosso quarto CEMEG, que vai acontecer no auditório do Sebrae no dia 28 de setembro. Então, você que é de Recife, Jaboatão, Escada, Cabo Santo Agostinho, Ipojuca, Olinda, cidades vizinhas que está empreendendo, deseja empreender, tem curiosidade de aprender sobre gestão, estaremos lá com um timaço de profissionais desse nível aqui, contribuindo com orientação, dicas e, claro, também com a possibilidade de repente, você fechar negócio com qualquer um deles aí para evoluir tanto como profissional e principalmente expandir seus negócios. E sem mais delongas, para nós iniciarmos aqui a nossa pegada, a primeira pergunta que foi feita lá no Instagram foi para você, Mendes. Quais são os requisitos e habilidades primordiais para se especializar como perito contábil? Veja, para você se especializar e para você se habilitar a ser um perito contábil, você precisa primeiro ter a graduação em ciências contábeis, tá? Ser bacharel em ciências contábeis, isso é um pré-requisito. Outro requisito você ter que passar pelo exame de suficiência, tá? Para se tornar um contador, porque você se forma bacharel em ciências contábeis e aí você precisa fazer um exame de suficiência para ganhar o título de contador e ainda você tem uma segunda avaliação técnica, que é para você se habilitar a ser perito contador. Então, você passa pela graduação de ciências contábeis, depois você tem que estar regular com o conselho, ou seja, passar pelo exame de suficiência e fazer uma segunda avaliação técnica para que você consiga exercer a profissão de perito. Além disso, você tem que ter notório saber. Porque, veja, o perito ele trabalha em litígio, ele é um auxiliar da justiça, então ele precisa ajudar, porque o juiz ele é doutor no direito. Não é? Então, existem situações técnicas, né, específicas que o juiz não consegue decidir porque ele não tem o conhecimento. E aí ele chama o perito contábil para fazer a perícia, emitir laudo pericial para ajudar na decisão. Veja a importância do perito, porque isso tem um impacto social. Não é? E promover a justiça, auxiliar a justiça nas decisões que são difíceis para o juiz tomar. Então, é muito importante ter notório saber. E aí você tem que ter realmente conhecimento técnico em diversas áreas. É aquela coisa. Eu vou fazer uma comparação aqui com a questão da medicina. A gente tem o clínico geral, não é? Isso não impede você, como contador, você ter uma área que você gosta e você se especializar na área específica. Mas, para ser perito, você tem que ser o clínico geral. Você tem que conhecer de tributária, você tem que conhecer de gestão contábil, você tem que conhecer as normas internacionais de contabilidade, porque o Brasil é signatário das normas internacionais. Então, você tem que ter muito conhecimento técnico para exercer a função do perito, porque você vai ajudar a justiça a decidir as sentenças, né? E aí você tem que realmente dar lastro, ter boa comunicação, escrever bem, né? A gente sabe que uma vírgula colocada no lugar errado, ela pode mudar o sentido daquilo que você quer se comunicar, então é muito importante. Notório saber. Então, não é fácil chegar ao posto de perito. Você realmente tem que estudar muito, tem que ter experiência, tem que ter bagagem para exercer essa atividade, que é uma prerrogativa do contador. Não existe, inclusive no Código Penal,
né? No Código de Processo Civil também existe lá, né, alguns dispositivos que tratam sobre o perito. E o perito tem que ser contador. Ok? Para áreas de finanças, o perito tem que ser contador. Perfeito. Perfeito. Guilherme, tem algum comentário? Então tem o contador e tem o perito, né? Olha só que interessante. O perito é uma das atribuições que o contador pode exercer. Olha só, caramba, eu já estou aprendendo. Não, perfeito. E quando o Mendes traz essa colocação, é muito bacana, porque todos os três aqui são professores universitários, me traz à memória uma das nossas cobranças básicas que muitas vezes é ignorada pelos alunos. Vocês têm que saber escrever, vocês precisam ter uma boa interpretação de texto, porque aí, mas isso aqui não é aula de português, mas eu não preciso ter que aprender isso aqui, isso é tão chato. E você vê que quando começamos a exercer de fato a profissão, o escrever bem é uma obrigação de qualquer profissional. Sim. Mas quando se trata de ações tão específicas como você acabou de abordar, aí se tem uma exigência muito maior. Sim. Porque aí vem um detalhe interessante e está corretíssimo na sua abordagem. Poxa, uma vírgula que você coloca na posição errada já muda toda a questão de entendimento, já muda todo o direcionamento e se ela não estiver bem posicionada, não estiver alocada ali na posição adequada para dar o sentido correto do texto, da frase, você pode penalizar uma pessoa de forma injusta. Né? Então, veja a importância aí da cobrança que muitas vezes nós, professores, fazemos. Gente, tem que saber escrever, tem que entender o que você escreve. Justamente para quê? Para evitar situações desastrosas que possam acontecer na jornada profissional. Segunda pergunta é para o meu amigo Guilherme. Boa. Em sua opinião, como está o mercado atual em relação à inovação? Essa é uma boa pergunta, né? Eu queria começar primeiro com um ditado interessante. Fique à vontade. Vamos lá. Errar é... humano. Permanecer no erro é... burrice. E o que seria cometer erros diferentes todos os dias? Uma tentativa de acertar. Exatamente. É a inovação. Então, a gente já pode começar por aí. Veja só. A empresa que não está errando, ela não está inovando. Beleza? Já vou começar com essa, né? A gente já começa com um soco na mente. Porque se você faz sempre a mesma coisa todos os dias, talvez você esteja replicando o que o mercado já está... o que já está validado no mercado. Então, a gente precisa errar para poder inovar. Aí vem uma outra máxima, que é a seguinte, né? Muita gente, às vezes, fica incomodada quando uma outra empresa ou algum outro autônomo copia você. Na verdade, isso é um sinal de que você está indo bem, você está mandando bem, você está inovando. Na verdade, você tem que desconfiar quando pararem de lhe copiar. Quando parar de lhe copiar é porque você não está inovando. Veja só. E aí um ponto importante também que a gente precisa considerar em relação à concorrência em si. A concorrência dá muitos sinais. Sim. Então, a gente tem que olhar para isso. Quando você falou do mercado em relação à inovação, a gente tem que também separar o que seria inovação, né? Então, a gente pode trazer que inovação ela vai se categorizar como melhoria de produto, de serviço, de processo, de estratégia de marketing, de gestão organizacional. Então, quando você faz uma mudança incremental ou radical, incremental é tipo, eu tenho ali um DVD e eu vou para o Blu-ray. Isso é uma mudança incremental. Eu tenho ali, por exemplo, uma fita cassete, que a turma aqui, muita gente não conhece, alguns dos alunos que a gente tem, e vai para um DVD. Aí é uma mudança radical. E a gente tem que entender que a abrangência da inovação envolve 3 pontos, que é inovação para a empresa, tipo, eu não faço, a minha empresa não faz, eu comecei a fazer. O mercado todinho já faz. Eu não faço. Então, quando eu faço, inovação em nível empresa. Quando, por exemplo, eu sou uma empresa que sou muito diferente, e aí eu faço algo que o mercado não está fazendo, inovação de mercado. Agora, imagina, por exemplo, o mercado não está fazendo aquilo ali, eu vou lá e faço e mudo tudo. Inovação mundial. Beleza? Que é uma inovação mais, bem maior, digamos, uma maior abrangência. Então, quando a gente fala de inovação, Emerson, a gente começa a olhar, por exemplo, para como é que o mercado está reagindo. Eu estava puxando aqui algumas pesquisas e é interessante, veja só, o mercado de inovação, ele traz, por exemplo, uma pesquisa da Pintec. Depois vocês podem pesquisar algo sobre a Pintec. E ele trouxe o seguinte, o índice de inovação das empresas em 2023 foi de 68%. Que fizeram pelo menos uma dessas melhorias que eu acabei de falar, o produto, serviço, processo, estratégia de gestão,
ou de marketing. Agora, o que a gente tem que analisar assim, o quanto impactante e disruptiva é essa inovação. E aí esse índice no Brasil é baixo. Porque se vocês forem olhar, o número de patentes no Brasil produzidas é muito mais baixo do que diversos outros países, como Estados Unidos, China, até outros países como na Europa, como a Estônia. A Estônia está despontando como um país extremamente inovador, veja só. Então, a gente tem que analisar esses âmbitos inicialmente. Tem coisas que são bem triviais, que já deveriam ser boas práticas no negócio, que ainda não são. Vocês acabaram de falar, por exemplo, do português, de interpretação de texto. Cara, matemática básica. Somar, subtrair, dividir e multiplicar. Será que os profissionais estão chegando, estão conseguindo fazer isso? Então, isso é o básico. A gente precisa, quando a gente fala de inovação, começar a fazer o feijão com arroz dentro do negócio. Perfeito. E é isso que a gente está... que está empobrecendo as empresas em si. Elas, ao invés de tentarem já começar fazendo o básico, que seria focar na gestão, digamos assim, ter uma boa gestão simples, bom português, boa matemática, boa interpretação de texto. E aí, se você tiver esses três, você vai para um nível... Vamos subir de nível agora? Então, qual seria o próximo nível para poder a gente trabalhar? Vendas, finanças, educação financeira, né? Você começar a trabalhar oratória. Quando a gente vai olhar o básico não está sendo feito. Então, se o básico não está sendo feito, imagina quando a gente vai querer subir de nível para poder inovar, né? Desenvolver um novo software, algo do tipo. Então, são coisas que a gente precisa analisar. Mas, dentre os setores de comércio, indústria e serviços, hoje o setor que mais inova é o setor de indústria. E aí você vê onde está boa parte desses engenheiros, onde está boa parte da galera que está envolvida com ciência da computação. Verdade. E aí esse setor ele está inovando, ele realmente está bem à frente. E aí tem muita coisa que a gente pode ir trazendo ao longo do podcast. Mas eu já queria trazer esses pontos para o gestor que está aí, né? O gestor que não está crescendo, ele está morrendo. A empresa que não está aumentando o faturamento, ela está morrendo. Veja só. Cara, você disse que ia dar um soco na mente, você entrou a voadora aos 2 pés. Pois é. Não, ele entrou pesado e assim, é tão interessante e é tão gostoso um momento como esse, quando a gente começa a trocar ideia, né, com pessoas com bagagem, com experiência, com vivência. É isso que nós queremos proporcionar aí a cada uma das pessoas que nos assiste, que nos acompanha. E faz tanto sentido, Guilherme, o que você acabou de compartilhar, porque tem algumas expressões, né, que eu, Diego, Tasso falamos muito dentro das empresas. Por exemplo, melhor 60% agora do que 100% nunca. Então, Massa. Muitas vezes tem realmente essa mentalidade eu tenho que criar um novo produto, eu tenho que lançar uma nova marca, eu tenho que fazer... Poxa, e tua base lá, ela tá morta. Ela tá toda desarrumada. É igual aquele cara que quer se tornar milionário e não consegue administrar R$100. Exatamente. Né? Ou seja, da mesma forma que ele perde R$100, ele vai perder R$1 milhão, Isso. 10 milhões de reais. É aquele pensamento, não é a quantidade, é a organização que não tem, né? A gestão que não existe. Exatamente. Então fica aí a dica para você que é empreendedor, você que é gestor, me baseando muito na colocação do Guilherme, fica atento. Né? Não adianta você querer trazer muita novidade, querer inchar a tua empresa de atividade se o mínimo ali você não está construindo. Então é muito feijão com arroz, né? É isso aí, é muito importante ter esse cuidado. Mendes, qual o perfil de um bom contador? Pergunta filosófica, viu? Bom, um bom contador, ele tem que ter senso crítico, tá? E uma coisa muito importante para exercer a profissão de contabilidade é você ter visão sistêmica. A contabilidade ela é uma ciência em que ela é uma ciência de orientação, né? Ela orienta o gestor para tomar as melhores decisões dentro de um cenário, dentro de um mercado. Então, a contabilidade ela registra todos os fatos que ocorrem, que são promovidos pela organização, e dali ela extrai as informações importantes e úteis para a tomada de decisão. A contabilidade é uma ciência de orientação, né? E, para ser um bom contador, você tem que ter notório saber também, buscar esse conhecimento diariamente. Um contador jamais pode parar de estudar, tá, gente? Porque as pessoas pensam que
pega o diploma, É isso aí. vai-se embora e está tudo certo, sou contador, sou bacharel, e aí larga os estudos, contador, como diversas outras áreas do conhecimento. O contador ele precisa continuar estudando, porque as normas internacionais, o Brasil, como eu falei na questão do perito, o Brasil é signatário das normas internacionais. Então, muita coisa mudou. O Brasil estava acostumado com uma contabilidade velha, que dizia assim, os ativos, né? Os ativos são nossos patrimônios positivos, né, das organizações. E a gente tinha uma coisa chamada ativo permanente. E aí a norma internacional chegou e disse, por que, Brasil, ativo permanente? Se você tem, por exemplo, imobilizado, você, logicamente, os ativos que duram dentro da organização, como maquinário, né, toda a parte que é de maquinário e de máquinas, né, que a empresa precisa usar para gerar sua atividade, eles ficam, né, por longo tempo dentro da organização. Mas ele não é permanente, aquilo que é permanente fica ali para sempre. Aí a norma internacional disse, não, é um ativo não circulante, que tem uma durabilidade maior dentro da organização, mas a organização pode se desfazer daquele bem. Então, a norma internacional, quando o Brasil aderiu à norma internacional, deixou muito profissional de contabilidade apreensivo, porque a linguagem contábil mudou muito. Então, o que você estuda aqui de contabilidade, conceito CPC 26, conceito CPC 00, que é um ativo, que é passivo, é o mesmo conceito que você estuda em 146 países. Né? E aí isso trouxe para o Brasil mais investimento, né? Porque, por exemplo, o americano ele não investe em nenhuma empresa se ele não conhecer se aquela empresa é sólida, não é? Então, o contador ele precisa buscar aprender normas internacionais, aprender a ter visão sistêmica, entender o funcionamento das partes, o impacto no todo, não é? Porque como as informações são repassadas para o departamento e qual a obrigação daqueles departamentos no todo. Não é? Uma coisa muito importante que eu acho é a gente entender o nosso trabalho, o que é que ele está impactando no todo, no resultado da organização, e que muita gente não sabe. Eu faço o trabalho, entrego e não sei o que é que meu trabalho, depois daqui, o que é que ele vai impactar em outros setores ou no resultado geral da empresa. Então, o contador ele precisa ser um sempre estudante. Ele tem que estudar, tem que se especializar. Inclusive, o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, ele se preocupou com isso, porque muitos contadores vão para o mercado e param de estudar. Então, ele criou um sistema de educação continuada. Então, o contador ele precisa continuar estudando, inclusive com pontuação para assinar balanços de grandes empresas, principalmente as SAs, que são de capital aberto, capital fechado. Então, o contador só assina as demonstrações financeiras se ele tiver essa pontuação. Nessa educação continuada. Então, gente, um contador ele tem que ter senso crítico, visão sistêmica, tem que ter experiência na gestão, ele tem que acompanhar e orientar o gestor, tá certo? O contador ele é um profissional que ele consegue olhar para o balanço patrimonial, só olhando os números, ele consegue dizer, olha, essa gestão está excelente, essa gestão precisa de correção, essa empresa está saudável financeiramente ou ela não está. Então, é um profissional e é o único que consegue, tá certo, fazer isso com a organização, orientar. É uma ciência orientativa. E, para orientar, você tem que ter conhecimento, você tem que ter estudo, tem que ter busca. É isso. Tem várias leis, né, que imperam no mundo, né? Lei de Murphy, não sei o quê. Sim. Aí tem uma lei que é interessante, que é a lei de Wilson. A lei de Wilson diz, se você priorizar conhecimento e inteligência, o dinheiro continuará a vir. Incrível. Vê que interessante, né? Então, e tem um termo que se chama lifelong learning, que é você passar a sua vida inteira aprendendo. Porque, assim, os nossos pais, algumas gerações anteriores, elas entendiam o seguinte, eu estudo até me graduar, digamos assim, terminar o ensino médio e tal, que tinha aquela história de magistrado, não sei o quê e tal. Terminei aquilo ali, beleza. Aí eu começo a trabalhar numa empresa, fico lá 40 anos trabalhando, depois me aposento, vivo mais um pouquinho e morro, né? Era essa a história, né? Sendo que aí o mundo mudou completamente, né? Globalização, internet e tal. Agora, muita inteligência artificial, e fez assim, muda agora, tu tem que continuar estudando. Né? Então, por exemplo, até dentro desse mercado de inovação, a pessoa quer permanecer inovando, é muito conectado com o que você acabou de falar, Mendes. Tem que estar aprendendo coisa nova. E se você não tiver, você vai ficar para trás.
né? E esse ponto é interessante, porque às vezes eu lido com... Tenho muitos mentorados assim, ao longo dessa trajetória aí. E as pessoas normalmente falam assim, Emerson, muita gente chega assim, poxa, Guilherme, eu estou me sentindo parado. Aí eu digo assim, beleza, me diz o que tu estás fazendo. Tu estás lendo? Não. Estás escutando podcast? Não. Aí eu pergunto assim, onde tu busca informação? Cara, não sei, às vezes eu fico com uma dificuldade. Aí eu disse assim, tem duas plataformas massa que tem altas ideias e que você pode se potencializar ao máximo. Você faz ideia de quais são? Qual é essa plataforma? Vocês fazem ideia? Não? Google e YouTube. Eu ia chutar Instagram, mas tava poderia na família, ser. nas redes sociais. Cara, Google e YouTube tem tudo lá Verdade. dentro, né? Então, se você, por exemplo, quiser aprender, ser autodidata em alguma coisa, você vai conseguir. Por exemplo, nos últimos... Veja só, eu tinha toda uma trajetória do que eu trouxe aqui, de conhecimento, informação, inteligência e tal, porque tem até uma diferença entre essas coisas. Mas aí eu estava lá buscando muita informação, fiz graduação, mestrado, doutorado, especialização, um monte de coisa assim, focado na academia, sabe? E aí, é aquela história que eu falei, o básico, coisas simples que eu deveria ter aprendido, por exemplo, sobre educação financeira eu não aprendi. Aí, nos últimos 3, 4 anos, eu fui estudar sobre educação financeira. Comprei livros, escutei podcast e muito vídeo no YouTube. Cara, mudou completamente a minha visão de mundo. Então, veja que se eu... No momento em que eu estava estudando, terminei o doutorado, a pessoa pensa assim, poxa, já sei de tudo. Não sabe de nada. Na verdade, é onde você está começando a aprender, né? Então, lifelong learning. Perfeito, perfeito. E essa tua colocação, Mendes, e de forma brilhante e assertiva, o complemento que o Guilherme trouxe, ainda ontem, com a minha turma de RH do 4º período, eu fiz uma abordagem bem próxima a isso, onde nós estávamos falando da questão do comprometimento. Se fala muito sobre comprometimento da empresa com o colaborador e do colaborador com a empresa. Só que existe um terceiro comprometimento que falta, muitas vezes, que é o de você com você mesmo. Uhum. E aí é onde entra todo esse direcionamento que vocês falaram, porque, vamos lá, vou me formar em administração. Poxa, já estudei 4 anos, vou arrumar o emprego da minha vida. Mas aí onde é que está o teu comprometimento com você mesmo? Quando você começa a adquirir outras habilidades, outros conhecimentos para realmente fundamentar você como profissional para estar apto para o mercado. E aí eu não vou muito longe não, vou seguir a mesma linha do que Guilherme acabou de compartilhar. Poxa, Excel. Emerson, mas já tem sistemas e tal, mas a maioria dos sistemas, ou todos eles, fazem importação e exportação. E quem é a base? O Excel. Uhum. E aí eu lembro quando... Há 2 semestres atrás, uma empresa entrou em contato comigo, né? Graças a Deus, temos muita confiança. Então, muitos gestores entraram direto em contato comigo, me indica um aluno teu e tal. E aí teve uma determinada empresa que me pediu indicação de uma pessoa que estivesse cursando administração entre 4º e 5º período e que tivesse pelo menos o Excel a nível intermediário. Sabe quantos alunos eu consegui indicar? Nenhum. Uhum. E eu estava lecionando justamente para uma turma de 5º período de administração. E eles não tinham habilidade praticamente nenhuma para conseguir criar tabelas, fazer filtros, localizar informações dentro do Excel. Então você vê que são coisas às vezes que são ignoradas e que são básicas, mas extremamente necessárias e se tornam ali o degrau inicial para te levar para um outro patamar. E aí, consolidando o que vocês, né, acabaram de trazer, não adianta só achar que botei um certificado debaixo do braço, sou mestre, sou doutor, sou o dono do mundo. Cara, tu tá muito enganado. Pois é. Porque até as pessoas que estão em níveis mais altos, tanto financeiro, de status, e empresarial, e etc, etc, são pessoas que estão sempre estudando. São pessoas que sempre estão buscando conhecimento. A sensação que eu tenho é que quem tem competências e habilidades, elas estão empregadas. Ou estão empreendendo. Isso aí. Quem não tem tantas habilidades assim, ela tem alguma dificuldade ali, talvez ela deixou passar um tempo ali, se acomodou e aí, o mercado vai lá e dá uma rasteira. Eu concordo com você, gênero, número e grau, e sou uma prova disso. Uhum. Passei quase 5 anos trabalhando em obras. Sim. Trabalhei em 2 das maiores gerenciadoras de projeto do país.
Trabalhei 2 anos e pouco ali na petroquímica, depois participei de um outro projeto menor pela mesma empresa, depois eu passei mais 1 ano e meio ali na cidade de Goiânia, né, antes da Paraíba, também por uma outra empresa. E aí, quando terminou ali aquela fase, né, de obras e tal, eu já tinha minha graduação, tinha um curso técnico, já tinha uma certa bagagem ali de mercado, já tinha a minha primeira especialização. Quando eu vou olhar para o mercado, as indústrias não me queriam. Passei 1 ano sem trabalhar. E quais eram as 2 justificativas? A primeira é que a minha base salarial não estava de acordo, alinhada com o que a indústria estava disposta a pagar. Era um ponto. E o outro ponto, que era o mais importante, que é o que você acabou de compartilhar, Guilherme, era o quê? Eu não tinha mais a habilidade e o conhecimento que as indústrias precisavam para que eu pudesse me recolocar no mercado. E aí foi quando o WCM entrou na minha vida. Sim. Né? E foi quando eu tive que tomar vergonha na cara e começar a estudar e entender, poxa, o que é que está acontecendo dentro das indústrias? O que é que está acontecendo dentro das empresas? Então foi quando eu tive que descer do salto e entender que os certificados que eu já tinha em casa era só papel. E quando eu digo isso, gente, eu não quero desmerecer o curso de ninguém, não. Porque eu tenho também minhas formações, sei o quanto ralei para alcançá-las e ajudo hoje a performar vários profissionais no mercado. Mas quando eu falo isso, é para te fazer entender o seguinte: ter um certificado, ter uma graduação, não te dá garantia de nada. Pois é. Não dá garantia de nada. E o mercado está mudando, gente, a todo momento. E tem uma lógica, Emerson. Para poder pensar. Todos nós aqui somos professores, né? Sim. Então, fui me aprofundando e tal. Quando eu fiz o doutorado, eu fui entendendo um pouco mais de educação. Até porque é um tema que me apaixona muito. Cara, imagina o seguinte. Quando você vai fazer um PPC, né? Projeto Pedagógico do Curso. Quando você vai fazer isso. Leva tempo, 1 ano, para poder fazer. Exemplo. Aí ficou pronto. Quando ficou pronto, aí você puxou lá teorias e métodos dos últimos 5, 10 anos. Aí você vai pegar e vai aplicar. Pum. Aí aquele PPC ele vai durar pelo menos mais uns 5 anos. Cara, o quanto o mundo não muda em 5 anos? 5 anos. Né? Verdade. Na verdade, o mundo muda a cada 3 meses. Eu comecei a modelar o meu negócio, que hoje eu tenho o Riff Coworking, em novembro, dezembro de 2019. Abri a empresa em janeiro de 2020. Fevereiro, março de 2020, 15 de março, pandemia. 3 meses, cara. E eu tive que mudar tudo. Ou seja, o que a gente conhecia sobre o mercado até março de 2020, ele mudou completamente. E aí, agora, como é que faz para poder se adaptar? Aí eu ia falar uma coisa e lembrei e vi esse livro aqui. Esse livro aqui eu achei muito interessante. Ele fala sobre investimentos, mas eu queria puxar um tópico sobre inovação, que é esse aqui. Ó. Depois, Emerson, tu pode e Mendes. Vocês têm que ler esse... Perfeito. Cadê? Deixa eu ver aqui. Esse primeiro capítulo. Lê aí, Mendes, o primeiro capítulo, o que é que fala? O mais importante é o pensamento de segundo nível. E o que é o pensamento de segundo nível, Emerson? É você fazer o que os outros não estão fazendo. É você está vendo todo mundo ir por esse lado, você vai por esse daqui. Cara, isso é muito interessante. Porque se a empresa ela tiver um pensamento de segundo nível, ela começa a ir diferente. Por exemplo, fiz um trabalho com um grupo de contadores, antes da pandemia e pós-pandemia. Né? E aí, conversando com esse grupo de contadores, a gente entendeu, por exemplo, algumas nuances que eles poderiam fazer. Né? Tem até uma empresa agora de contabilidade que está desenvolvendo uma plataforma de educação para poder ensinar outros contadores as temáticas que eles precisam aprender hoje em dia. Por quê? Eles perceberam o quê? Por que essa conexão que eu estou falando? Eles perceberam que o curso de graduação em Ciências Contábeis não estava preparando os contadores para poder serem contadores. Vê só, então eles identificaram uma dor. E esse é um ponto também sobre inovação. Você não pode ir no produto no primeiro momento. Você precisa identificar uma dor que o mercado tem e aí você sim cria um produto, um serviço, um processo para poder atender essa dor. E aí vai ser muito mais fácil de você monetizar a partir disso, né? Mas, pensamento segundo nível, se você tiver, cara, vai longe, viu? Quando você fala isso, eu me lembro de uma das frases que é uma das minhas bases de vida. Loucura é querer resultado diferente, fazendo sempre a mesma coisa. É de Einstein, né, essa frase. É isso aí, Albert Einstein. Então, assim, nós vemos constantemente as pessoas reclamando, as pessoas se queixando, eu me formei em contabilidade, não consigo emprego. Eu me formei em administração, não consigo emprego. Eu me formei em logística, não consigo emprego. A pergunta que eu faço para você: o que é que você está fazendo de diferente das outras pessoas para alcançar aquilo que você quer?
você está remando a favor da correnteza ou está tentando algo diferente indo contra a correnteza? Porque se você estiver fazendo o que todo mundo faz, você não tem diferencial nenhum. Você é apenas mais um no meio da multidão. Mais um na multidão. É isso aí. Agora, se você tem uma postura, uma pegada diferente em construir, em fazer, em desenvolver algo que os outros não estão fazendo, aí você consegue chamar atenção. E chamar atenção incomoda. Chamar atenção incomoda. Aí é onde entra a resiliência, onde entra a inteligência emocional e isso aí. várias outras habilidades necessárias para quê? Para fundamentar, né, todo esse preparo que você está construindo para se tornar um diferencial ali na sua carreira profissional. Perfeito. O Diego, né, que é um grande amigo nosso, Nossa, sim, é sim. um dos meus sócios, ele foi esse cara. Ele foi um cara que, quando começou ali com o WCM, todo mundo dizia que era loucura. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui lá no escritóriozinho, uma salinha que ele alugou lá em Boa Viagem, e o primeiro cursinho de WCM que ele gravou, ele pegou o notebook com a webcam pé-bal, né? E depois ele vai assistir esse vídeo, ele vai lembrar muito bem disso. Era a única web que ele tinha. Colocou a câmerazinha lá, botou o notebook em cima de uma cadeira, em cima de uma mesa. E começou ali, e hoje quem é Diego? Diego é o número 1 em implantação de WCM no Brasil, gente. Né? Então, assim, começou fazendo o que ninguém queria fazer. E detalhe, quantas pessoas na época que trabalhavam na mesma companhia que ele trabalhava que não tinham acesso ao método e não tinham muito mais habilidade e conhecimento que ele? Exatamente. O que foi que ele fez? Ele remou contra a correnteza. Cara, foi no pensamento segundo nível. Isso aí. Eu lembro de Diego uma vez. Diego foi lá em casa, de moto, com Sara, né, que é minha prima, né, que é a esposa dele. Ele foi lá de moto para poder deixar uma documentação de uma empresa que a gente estava querendo abrir, a Cronos na época, né, Isso. querendo credenciar no Sebrae e tal. E aí ele estava na dúvida: Guilherme, o que é que eu faço? Pô, eu peço demissão lá da empresa ou não peço? Eu fico com medo de perder umas coisas, alguns benefícios e tal. Aí eu disse assim, cara, é segurança, garantia ou perspectiva. Aí tu vai ter que escolher. E aí eu disse assim, mas tu não precisa pedir demissão agora. Tu pode segurar um pouquinho e depois ver. No dia seguinte ele tinha pedido demissão. Foi uma coisa assim. E ele é kamikaze. E aí ele foi, velho. Meu irmão, e aí ele foi, e aí depois veio a pandemia. E aí ele teve que mudar rápido, né? E é muito interessante sobre Diego, porque eu lembro que ele gravou o curso, né, um dos primeiros cursos dele. Isso. E em menos de 20 dias, gravou tudo. E aí Ele já mesmo colocou... que aprendeu a editar. Foi ele que mesmo fez foi. tudo. Eu lembro até que a maioria dos vídeos dele, a câmera tá aqui, ele tá assim, tá uma papada danada aqui. É bem engraçado, assim. Mas veja, ele teve coragem, teve o pensamento de segundo nível, e ele levou em consideração uma coisa que Chris Gardner é aquele... o cara da Procura da Felicidade. Ele uma vez deu uma entrevista e disse assim, olha, never have a plan B, ou seja, nunca tenha um plano B, nunca. Né? Você tem que ter o plano A. O plano A é fazer acontecer. E aí é mais fácil quando a gente não tem outras opções. Quando não tem outras opções, é mais fácil a gente focar numa coisa só. Dedicar. Exatamente. Quando você tem outras opções, você fica na dúvida. Tá ligado? Então, por exemplo, eu sou um cara que sempre empreendi por necessidade. Depois fui empreendendo por oportunidade. Quando é por necessidade, você tem que fazer acontecer. Senão, você não vai comer. Ponto. Tá ligado? Quando você tem uma opção, você tem um emprego, por exemplo, e você está estável, você fica pensando assim, pô, será que vale a pena? Né? Será que eu devo dar esse passo agora? Né? E é difícil, né? Você pensar assim, pô, devo empreender? Ou, por exemplo... Estou num emprego, será que eu devo procurar um emprego melhor? Pô, será que valia a pena eu, depois de 8 horas de trabalho, ir para uma faculdade para poder aprender alguma coisa, para uma pós-graduação, ou fazer uma certificação em WCM ou qualquer outra, buscar uma mentoria, ler um livro de noite, cansado? Será que vale a pena isso? Aí tem uma analogia que eu escutei, que é tipo assim, quando você quer mudar de vida... Né, quando você quer fazer uma coisa diferente, você pode associar a sua vida meio que... Não a vida, mas algum trabalho que você não gosta a uma prisão. Certo? Que se você não gosta. Se você gosta, é ótimo, está feliz. Mas se você não gosta, é uma prisão. Então, tipo, para poder você fugir da prisão, você tem que fazer o quê? Trabalha lá, vai ficar trabalhando o dia todo, você é supervisionado, de noite você vai ter que fugir. Como é que você foge?
cavando escondendo, todos os trabalhando, dias. é verdade. Fazendo ou seja, você vai estar trabalhando 8 horas, mas você vai passar mais 4 horas trabalhando, fazendo alguma coisa diferente, o que você falou. Senão, você vai estar fazendo o mesmo que os outros e vai estar esperando um resultado diferente. Não dá. Então, quando a gente puxa um pouquinho até para a inovação, Emerson, é isso, sabe? É tipo, pô, eu posso ir além. Então, o que é que eu estou aprendendo diferente para poder aplicar dentro do meu negócio? Né? Então... Cara, você falando aí, passou um vídeo, é muito massa esse papo, porque passou um vídeo na minha cabeça. Me lembro quando conheci Diego na época, nem se sonhava em ter Cronos. Sim. E Diego, como foi que eu conheci Diego? Foi justamente naquela transição que eu falei, eu estava totalmente perdido, profissionalmente falando, né, em relação a inovar na minha carreira profissional. E comecei a pesquisar. E eu lembro que eu recebi, depois de um ano, desempregado, sem conseguir nenhuma atividade, só lecionando, recebi uma proposta da Unilever na época, para ir trabalhar, construir, desenvolver controles para a área de manufatura e qualidade. E eu lembro quando cheguei lá, que entrei dentro daquela empresa, eu comecei a ver um negócio diferente nas paredes, na cultura da empresa, tal de WCM, eu digo, que molesta é isso? Que bexiga é isso? Hein? E aí, eu digo, eu tenho que entender que negócio é esse. Aí comecei a pesquisar, só que o pessoal lá não abria muito para mim porque eu era terceirizado. E aí eu digo, então eu vou procurar por conta própria. E aí comecei a buscar. E encontrei uma instituição no Recife, que na época dava esse treinamento, foi onde eu conheci Diego. E aí, resumindo a história. Minha esposa está aqui, né? Não me deixa mentir. Quando foi em julho de 2018, desse mesmo ano, eu encontrei essa instituição que dava esse treinamento, tinha a vaga aberta. E eu tinha, na época, guardado na minha conta, né, eu tinha recentemente voltado a trabalhar, estava começando a juntar um trocado para a gente casar. E eu tinha guardado na minha conta exatamente R$ 1.500. Que era o valor do curso. Sim, e era o valor do sofá. E aí eu sentei com ela, estávamos noivos na época, eu disse, olha, filha, tem um curso que eu preciso fazer e eu vou lá, eu preciso aprender isso aí porque eu tô atrasado, eu tô fora do mercado, eu preciso inovar na minha carreira profissional. E, claro, não critico ela porque ela teve ali a visão de dona de casa, uma pessoa que queria realizar um sonho nosso, né, que era o casamento. Pelo amor de Deus, tu voltou a trabalhar, não tem nem 6 meses, é o único dinheirinho que a gente tá conseguindo juntar e aquela coisa toda, assim, você não vai se arrepender. Cara, eu peguei aqueles R$ 1.500 e paguei o curso. Foram, na época, 4 domingos. Eu trabalhava de segunda a sexta. No sábado, ia fazer mais algumas atividades. E ia, no domingo, saía de casa, daqui do Cabo de Santo Agostinho, 6h30, 7 horas, para estar 8 horas lá. E o curso ia até às 18 horas da tarde. Num domingo, né? Num domingo. Em um domingo. E, cara, foi lá que eu conheci Diego. E naquela... Foi muito engraçado, eu sempre brinco quando eu conto essa minha relação com o Diego, porque foi um amor à primeira vista. Porque teve a apresentação lá, né, de cada aluno, e eu falei, eu sou professor. E na hora do intervalo ele me chamou e disse, tu é professor, pô, bicho, queria dar aula, queria aprender. Eu disse, cara, eu te ajudo. Me ensina esse negócio aí de WCM. E ali a gente criou um vínculo, criamos ali a primeira amizade, e foi justamente nesse mesmo ano que nós inauguramos o primeiro CEMEG. O primeiro seminário de palestra foi feito no Hotel Intercity, aqui na Cidade do Cabo. Né? Diego foi um palestrante, eu fui outro. Ele falou sobre WCM, eu falei sobre gerenciamento de projeto, que foi a minha primeira área de especialização e atuação profissional. E resumindo a história, hoje eu sou sócio Diego e nós implantamos WCM no Brasil todo e treinamos pessoas fora do Brasil. Tá vendo aí? Então, em 2022, tive a minha primeira oportunidade de sair do país. Né? Fomos para Portugal a convite de um consultor de lá. Participamos de um evento que reuniu vários consultores de vários outros países para tratar justamente sobre o Lean, sobre a melhoria contínua dentro das indústrias, dentro das organizações. E é o que eu sempre falo para meus alunos. Imagina só se eu não tivesse arriscado de investir aqueles R$ 1.500. Tá, mas se esses R$ 1.500 tu só veio tirar agora, depois com a Cronos, não. Quando foi em janeiro de 2019... Poucos meses depois... Diego começou a montar as próprias turmas de curso. E aí eu disse a ele, eu quero levar uma turma dessa pro Cabo. Aí se tu quer, bicho, eu se quero e vou conseguir. Vocês topa, topo. E tinha outra pessoa na época que trabalhava também com ele.
E aí eu montei a primeira turma da WCM do Cabo, montei a segunda, montamos a terceira, tivemos 4 turmas, né? E aí foi quando a Cronos, justamente na quarta turma, foi quando a Cronos nasceu, né? Ali no final de 2019 para o início de 2020. Então, assim, eu tive que ser disruptivo e procurar inovar na minha carreira. Perfeito. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar algo diferente justamente por causa E disso. nessa época você trabalhava, né? Trabalhava. Ou seja, veja o que você estava fazendo. Ficava lá trabalhando, mas no final de semana ia fazia algo mais. Isso aí. A questão, né, professor? Tá todo mundo disposto a fazer esse algo mais? Esse é o problema. Todo mundo quer o troféu, mas nem todo mundo É o está processo. Quer né? fazer os sacrifícios. querendo Necessários isso aí. Perfeito. Para Perfeito. você crescer profissionalmente. Né? Isso aí. É muito fácil olhar hoje, eu falei isso no episódio anterior, professor Lucas e professor Marcos, é muito fácil olhar hoje, Guilherme aí estava viajando, mas vai lá ver quantas madrugadas Guilherme no VAR à noite, estudando, pesquisando, desenvolvendo artigo, né, construindo ideias para fazer a coisa acontecer, para esperar dar certo, para poder depois colher os frutos. Vai ver quantas vezes Mendes não tem que abrir mão de finais de semana para estar agarrado com o livro, estudando, se atualizando para fazer a coisa acontecer. Então, assim, é muito mais fácil as pessoas serem atraídas pelos frutos do que pelo processo do plantio, Isso é verdade. pelo processo do cuidado ali com aquela plantação. Mas lá, quando dá fruto, todo mundo quer. E esse é o grande problema dos alunos de contabilidade, falando específico para contabilidade. Perfeito. Porque não querem estudar. Né? Sabe que a profissão do contador é uma profissão regulamentada e a gente tem milhares de normas que a gente tem que estudar, tem que se aprofundar, inclusive sobre o aspecto da norma internacional, que foi o que eu falei anteriormente. E o pessoal não quer estudar. O pessoal não quer se aprofundar, então não cresce na profissão, não consegue colocação no mercado. O mercado está exigente. Né? E você precisa se especializar, senão você fica para trás. E fica rápido. Né? O mercado, eu costumo dizer na sala de aula para os alunos que é o seguinte, olha, aqui na sala de aula é o lugar para você errar. Aqui você tem o seu tutor, você tem seu professor que vai lhe orientar, vai lhe ajudar. O mercado, ele é cruel. É verdade. O mercado lhe expulsa de lá cruelmente para você voltar, para você construir um nome. Isso leva tempo, dedicação, sacrifícios, que muitas pessoas não querem pagar esse preço. Agora é muito fácil você olhar um profissional e dizer, esse profissional aqui está viajando, está curtindo a vida, também está trabalhando, crescendo profissionalmente, mas você sabe os momentos de sacrifício que aquele profissional teve que passar para chegar a esse patamar e que muita gente não quer pagar esse preço. Verdade. Infelizmente. É o ditado mais comum. Poxa, Guilherme é um cara de sorte. Poxa, Mendes... Uma fera também. Né? Rapaz, Mendes quando nasceu, Deus olhou para ele diferente. Mas, poxa, bicho, vai ver que o cara se quebrou todinho para construir aquilo. Né? Tem uma coisa que o Diego posta muito, a gente tá falando muito dele, é uma referência excelente para a gente estar citando. Ele posta, às vezes, ele bota o seguinte... Primeiro turno é o primeiro momento de trabalho é para pagar as contas. O segundo é para crescer, né? Para melhorar as condições. Então, é a visão de quem quer crescer. E quero deixar aqui bem claro. Nenhum de nós três está dizendo que você tem que fazer isso. É você que decide se quer fazer. Isso é uma decisão sua. Se você está satisfeito com o seu cenário atual, continue do jeito que você está e ponto. Agora, se você quer alcançar um novo patamar, você tem que correr o risco, como nós estamos falando. Se o futuro é imprevisível, crie o seu futuro. É isso aí, torne-se imprevisível também. Perfeito. Guilherme, qual o perfil de um profissional da área de inovação? O que é preciso para atuar dentro desse mercado? Tá, vamos lá. Vou puxar um pouquinho para a parte de consultoria e para a parte de tecnologia e startups, tá certo? Perfeito. Vamos lá. A pessoa que quer atuar com inovação, com tecnologia e tal, ela primeiro precisa desenvolver alguma habilidade, né? Uma habilidade diferente. E aí vamos pensar assim, quando a gente fala de tecnologia, tem vários cursos que tem por aí. Sistemas de informação, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, dentre outros. Né? Então, nesses cursos, você vai desenvolver algumas habilidades voltadas à programação, voltadas à lógica, a questão de você fazer... habilidades com arquitetura da informação, acessibilidade, diversos outros aspectos. Então, tipo, você precisa ter aquela história do conhecimento em T, né?
Então, você vai desenvolver várias caixinhas de habilidades na parte horizontal, que são mais generalistas, e você escolhe uma para poder se aprofundar. No meu caso, eu fui fazendo curso de ciência da informação, então fui desenvolvendo várias habilidades aqui em cima. Então, tinha um pouquinho de acessibilidade de informação, arquitetura de informação, mas também tinha a parte de gestão da informação, categorização, indexação e tudo mais. Tinha um dos pontinhos lá que era a questão de construção de indicadores. E dentro de construção de indicadores, tinha construção de indicadores de ciência e tecnologia. Aí depois eu fui vendo um pouquinho sobre incubadoras, startups, aceleradoras, né? Micro, pequenas empresas e tal. Então, eu fui afunilando ali dentro. Então, esse profissional, Emerson, ele precisa estar ligado no que é que o mercado está pedindo. Então, por exemplo, hoje o mercado de tecnologia está pedindo o quê? Habilidades de inteligência artificial. Então, o que é que você conhece sobre inteligência artificial? O que é que você consegue conectar já com o chat GPT da vida? Isso já é um ponto importante. Mas é só isso? Não. Pô, você gosta da parte de hardware, então você pode começar a desenvolver outras habilidades conectando com a IoT, que é a internet das coisas. Então, você já mistura ali um pouco de programação, mas também com hardware, né? Para, tipo, mais ou menos o seguinte, né? Tem geladeiras inteligentes nos Estados Unidos e aplicativos que você tem no celular que, tipo, você coloca lá o leite em um determinado bandeja, né? Prateleira da geladeira. Ela vai medir o peso do leite e automaticamente ela vai mandar uma mensagem para o seu celular dizendo: você está precisando comprar leite, porque tem pouco. Caramba! Já gera uma lista. Não sabia. Exatamente. Para você ter uma ideia, dentro dessa pegada até de questões neurais. Ficou famoso agora porque todo mundo ficou sabendo que Elon Musk está tentando conectar o seu cérebro, né, com o Google, por exemplo, e com outras interfaces. Eu fiquei sabendo disso em 2015, quando eu fui lá no Vale do Silício. Né? E quando eu visitei algumas empresas como Apple, Google, Facebook, Netflix, então essas empresas já estavam pensando diferente. Ainda até na Netflix, teve duas coisas que eu aprendi que foi muito interessante, né? Quando fiz a missão empresarial. A primeira era uma pergunta que era a seguinte: você já executa a ideia que pode falir a sua empresa? Você já executa a ideia que pode falir a sua empresa? Por exemplo, na área de contabilidade, hoje a gente tem muita contabilidade digital. Sim. Então, quem entrou primeiro nessa pegada, tem uma contabilidade digital, tem um aplicativo e tal, ela conseguiu ali já ter uma interação com o novo mercado. Então, veja, né? Na área de consultoria, por exemplo, vocês usam muito a Evoluto, né? Então, foi para a Evoluto, né? Então, essa é uma pergunta interessante. Então, tem até uma frase interessante do criador do LinkedIn, que é o Reid Hoffman, que diz o seguinte: se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar. Aí muda um pouquinho. Se você não tem vergonha da primeira versão do seu currículo, você demorou demais para enviar. Então, o profissional que quer entrar na área de inovação, ele já precisa ter um pezinho ali em gostar de tecnologia, entendeu? Em gostar um pouquinho de fazer as coisas diferentes, de criatividade. Né? E eu diria o seguinte, que você, antes de você chegar na inovação, você tem que adotar um processo anterior, que a primeira coisa é a imaginação. Então, você imagina coisas diferentes. Para poder imaginar coisas diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Por exemplo, nessa viagem que eu fiz agora, eu vi coisas diferentes, aguçou o lado direito do meu cérebro, que é o lado criativo, me trouxe várias sinapses diferentes, e eu já descobri como eu posso pegar o meu patrimônio e colocar ele vezes 10 nos próximos 2 anos, numa viagem. Vezes 10. Então, com certeza, em 2 anos, eu vou ter o meu patrimônio de hoje vezes 10. É certeza absoluta. Aí, beleza. Veja, se eu não tivesse feito a viagem, não conseguiria. Então, imaginação, coisas diferentes. Quando você pega a imaginação e coloca ela em ação, você vai estar sendo criativo. E a gente perde a criatividade. Tem um indicador que diz que quando a gente é criança, tem 2 anos, a gente tem 95% da capacidade criativa. Quando a gente tem 25 anos, a gente tem apenas 2% da capacidade criativa, porque aí começam a surgir vários bloqueios criativos, como mercadológicos, educacionais e sociais, digamos assim. Murilo Gun, né? Exatamente, Murilo fala muito disso. Aí, veja, então você se torna uma pessoa menos criativa. E se a inovação é a criatividade empacotada? Como é que você vai criar uma inovação se você está tolhido ali sua criatividade? Aí isso já é um ponto importante. Então, para poder a gente inovar, a gente primeiro aqui, trazer coisas diferentes para a nossa cabeça. Então, por exemplo, a audiência que está vendo aí está, poxa, eu queria ser um consultor na área de inovação. Né? Comece a fazer coisas diferentes dentro do seu negócio. Por exemplo, hoje eu não sou um empreendedor de palco. O que é um empreendedor de palco? É aquela galera que fala no Instagram como gerir uma empresa, mas nunca teve uma empresa.
tá ligado? E no meu caso, não. Eu hoje posso falar de inovação, posso falar de gestão, porque eu, no meu dia a dia, para empresários, porque no meu dia a dia eu tenho uma empresa. E eu já tive uma outra empresa, eu tive uma locadora de DVDs, cara. Vê a resenha, né? Muita gente que me conhece sempre fala da história da locadora, mas num dado momento eu estava dentro da locadora, poucos clientes, eu falei, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Quando eu olho para fora, um cara com um carrinho de DVD pirata. Aí eu chego nele e faço assim, meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? O cara olha nos meus olhos e diz o seguinte, o melhor lugar para vender DVD pirata é na frente das locadoras. Diga aí. Aí eu faço, putz grilo, velho, o que é que eu faço? Aí eu, pensamento segundo nível, eu tive que fechar a locadora. Você precisa ser empreendedor para entrar, empreendedor para poder sair do negócio. Fechei a locadora. E aí, sendo que aí, quando eu fechei a locadora, eu poderia me tornar um vagabundo. Eu tinha ali 20 anos, né? E aí eu falei, não, vagabundo não. Deixa eu correr atrás de outra coisa aqui. Aí foi quando eu entrei na área de educação. Aí fiz 2 graduações, especialização, mestrado, doutorado e tal. E aí eu tive medo de empreender durante 10 anos. Eu fiquei associado, né, a uma empresa, intraempreendendo, que é quando a gente empreende dentro do negócio. Isso. Mas eu tive medo de empreender solo, assim, vou querer criar meu negócio. Daí começou a incomodar. Pô, eu trabalho para uma empresa, mas eu não tenho minha própria empresa. Mas eu quero conversar com empresários no mesmo nível. E aí, de 2020 para cá, eu criei 2 empresas, né? Uma empresa de educação e o coworking. E estou criando outras coisas diferentes. Mas, Emerson, essas habilidades elas são fundamentais. Então, tipo, resolver problemas complexos, gestão de pessoas, isso é uma outra habilidade importante que você precisa desenvolver. Criatividade, comunicação, oratória, você ter habilidades, hard skills, que aí puxa mais para habilidades técnicas. Encontrar uma tecnologia que você curta e você se aprofundar naquilo. Você fala de WCM, por exemplo, foi uma habilidade que você desenvolveu, né? E é interessante, que também não adiantaria se você não tivesse as soft skills. Né? De, por exemplo, eu tenho uma habilidade de WCM, mas eu preciso comunicar que eu tenho isso para o mundo. E aí? Verdade. Perfeito, magnífico. Excelente. Sai para ti. Quem faz ciências contábeis atua em quais áreas, além do setor de contabilidade? Essa até eu estou curioso para saber. Veja, a profissão do contador ela é uma das poucas profissões que consegue projetar o profissional para diversas áreas. Então, além do setor de contabilidade, você pode exercer outros cargos, né, com a prerrogativa de contador. Por exemplo, você pode ser um auditor independente, você pode ser o próprio perito contábil, você pode ser um analista financeiro, você pode ser um coordenador, um gestor ou um gerente da área financeira. Você pode atuar na área da educação, ser professor. Massa. Você pode exercer cargos públicos, por exemplo, né? Auditor de contas, né? Trabalhar em tribunal de contas. Você pode trabalhar na contabilidade como consultor. Né? Porque muitas pessoas não gostam de exercer o operacional, aquela questão da gestão contábil em si, mas gostam de dar consultoria. Então, é uma área também muito, muito exercida aí hoje em dia pelos profissionais de contabilidade. Então, assim, você consegue exercer diversas funções. Por exemplo, concurso público, contabilidade tem um leque de opções que você pode concorrer, tá, a cargos públicos, né? E na contabilidade você não está também apenas para ser o contador da empresa. Você pode se tornar um gestor, um administrador de um negócio, e você pode também conseguir projetar, exercer diversas atividades dentro da empresa. Então, controladoria, por exemplo. Controladoria é um cargo de uma organização em que você está abaixo da diretoria executiva. Então, toda empresa obedece o comando do controller, né? E aí você consegue atuar na área de custo, por exemplo. Você ser um analista de custo, um coordenador de custo, que é uma área muito que requer muito cuidado dentro da organização, né? Tudo começa pela apuração dos custos, né? Quando a empresa consegue fazer uma boa apuração de custo, ela consegue estocar melhor, ela consegue vender melhor, ela consegue formar preço melhor. Então,
tem também o contador que é especializado na área de custo. E é um profissional muito bem remunerado por isso. Então, assim, há um leque enorme de opções para quem faz contabilidade, quem é contador, exercer diversos cargos dentro da organização. Você não é... Ser contador não significa que você vai ficar nas quatro paredes debitando e creditando, né, fazendo apenas contabilidade. Então, departamento pessoal, por exemplo, um profissional de contabilidade pode exercer cargos dentro do departamento pessoal, na área fiscal tributária, por exemplo, que a gente, no Brasil, nós temos o contador, ele faz duas contabilidades paralelas. Eu não sei se vocês sabem disso, né? A gente atende a uma contabilidade societária, que aí atende a gestão do negócio, e a gente também faz uma contabilidade fiscal tributária, que atende o fisco. Então, só no Brasil, o profissional de contabilidade exerce essas duas contabilidades paralelas, e elas são diferentes. Porque você faz uma contabilidade para atender os requisitos fiscais e legais, e uma contabilidade baseada na Lei 6.404 e nas normas brasileiras de contabilidade para atender a gestão. Então, o profissional de contabilidade não pode ser aquele que fica só de um lado, só na área societária. Ele tem que entender da parte tributária. Então, uma outra atividade é um planejador tributário, que é uma profissão extremamente importante dentro da organização, né? É de onde sai fazer um bom planejamento tributário, é importante para a organização, porque é de onde sai também o dinheiro, né? E, a gente sabe, o Brasil não tem a maior carga tributária do mundo, mas a nossa legislação tributária ela é complexa. E, inclusive, eu costumo dizer que o contador ele passou a ser funcionário da Receita Federal, sem ganhar um centavo. Por quê? Porque o que é que acontecia antes? Existem as defesas que um contador faz, que é a defesa administrativa. Então, você vai lá, se tem um litígio com a Receita Federal, ou pagou um imposto maior, ou reconheceu que tinha um crédito tributário. Então, o contador vai fazer uma defesa, e o que é que a gente fazia antes? A gente ia para a Receita Federal, o agente da Receita Federal recebia aquela defesa, ele digitalizava e passava para o auditor analisar. Hoje é a gente que faz isso. A gente não precisa ir mais para a Receita Federal, porque tudo é eletrônico, tem o DTE, né? Tem os processos eletrônicos. Então, assim, a Receita Federal entendeu que o contador é um profissional importante para ela. Então, a gente também exerce. Ser auditor, né, no concurso público, auditor fiscal da Receita Federal, que é um posto muito almejado por muitos profissionais de contabilidade. Então, assim, a gente tem um leque enorme de profissões que a gente pode exercer. Não pense que você vai se formar em contabilidade, vai passar no exame de suficiência, ter seu CRC, ser regular no conselho e vai ficar dentro de quatro paredes, debitando e creditando. Como o Emerson disse, é a sua escolha. Se você quiser ficar, você fica, mas a oportunidade que você tem é muito grande. São muitas profissões que você pode exercer. Inclusive, na parte administrativa, porque o contador consegue ser um administrador também, facilmente. Né? Olha quantas consegue empreender e por aí vai, né? Abrir a própria empresa de contabilidade. Ser autônomo, né? Ser um empresário do ramo de contabilidade, tem muitas oportunidades. Vê que, Emerson, desculpa, até uma oportunidade para quem está fazendo contabilidade, né? Ciências contábeis e qualquer outro curso. Né? Por exemplo, você falou assim, Guilherme, e aí, como é que entra na área de inovação? Vou dar duas oportunidades aqui para a galera. Se a galera acessar um site chamado eGaion, se acessar um site chamado Fapetec ou Concepção Consultoria, nesses sites tem diversos editais do programa Agentes Locais de Inovação, né, que é o ALI, é um programa do Sebrae. Esse programa ele dá uma bolsa de R$5.000 por mês para você poder entrar na área de inovação. Vê que coisa. Então, você começa a ser um profissional que vai visitar micro e pequenas empresas e levar inovação para essas micro e pequenas empresas. É um programa do Sebrae que foi criado lá atrás, 2008, se não me engano. Então, vê a oportunidade. Né? Para isso, você precisa estar graduado. Eita, Guilherme, só vou me graduar no próximo ano. Vai ter outras oportunidades em vários locais. Todos os estados do Brasil têm. Dá outra oportunidade aqui para a galera. Todos os estados do Nordeste, todos, estão agora com uma oportunidade que é a participação no Startup Nordeste. Né? No Startup Nordeste, ele é um edital que permite pessoas que têm ideias de negócio ou já um negócio inovador poder criar,
né, uma startup. Então, o Startup Nordeste tenta fomentar a criação de startups. Cara, é uma bolsa de R$ 6.500 por mês para poder você tirar a sua ideia do papel. Veja só, outra forma de você entrar na área de inovação, trabalhando para uma instituição ou criando o seu próprio negócio. Então, dentro das possibilidades, né, de onde eu me jogo e tal, o Sebrae ele tem diversas oportunidades também. Quero atuar como consultor na área de inovação. Então, você precisaria ter uma empresa, você precisaria ter atestado de capacidade técnica e uma comprovação que você já realizou um serviço. Aí você pode entrar e começar a ser consultor na área de inovação através do Sebrae ou outras instituições. Por exemplo, eu queria atuar como mentor de startups. Crie uma startup. Aí vai ficar mais fácil para poder você fazer isso, né? Então, são algumas oportunidades interessantes que a galera já pode olhar, né? E outra, vai no LinkedIn. Se joga lá no LinkedIn, vê tipo, quais são as oportunidades que tem lá e já começa a direcionar o currículo. Pô, eu queria muito trabalhar numa empresa como a Accenture. Pô, segue 10 pessoas da Accenture, vê quais são as habilidades que elas estão desenvolvendo e começa a criar o teu currículo nisso. Aí você, segundo passo, começa a participar de alguns eventos que são promovidos pela Accenture ou que os profissionais da Accenture estejam. Opa, terceiro passo, vê as vagas. Aí você começa a se jogar em algumas vagas lá dentro. Começa a escutar alguns podcasts de... Hoje é tão acessível, né? Tipo, ter um gestor de alguma grande empresa falando ali. Aí você começa a ver, então ele valoriza essa habilidade. Então, vou me jogar um pouquinho mais para isso. Por exemplo, está uma onda muito grande de gestão ágil. Sim. Então, vou desenvolver uma habilidade na parte de gestão ágil. Não, inteligência artificial. Peraí, deixa eu pegar uma certificação nisso daqui. Em alguma lógica de programação, linguagem, quer dizer. Então, você já vai direcionando ali um pouquinho. Vocês trouxeram duas coisas magníficas e assim, eu vou ser bem sucinto porque eu ainda tenho algumas outras perguntas aqui. Boa. E o tempo da gente está correndo. Vou ser breve, então. Nada, fica tranquilo. Vocês estão abrilhantando, né, essa oportunidade. O primeiro ponto, Mendes, quando você trouxe sua colocação, conheço excelentes contadores, a minha, por exemplo, é uma grande contadora, o que atua pela Cronos também. Você e Clariane são minhas referências, né? Quando eu falo de contador, de profissionais que exercem com maestria a profissão. Mas o que eu enxergo aí fora no mercado, eu sou leigo para me aprofundar dentro da temática, mas a impressão que eu tenho é realmente que tem muito contador despreparado aí. Em que sentido? Como você sabe, atuo também como consultor credenciado ao Sebrae daqui em Pernambuco, atendo também micro e pequenas empresas, tenho muitos amigos que empreendem, e por que eu tenho essa sensação ou tenho essa certeza? Baseado no seguinte fato, tem situações em que às vezes eu chego para conversar, como teve um caso recentemente com um grande amigo de infância, que me contratou para dar mentoria a ele em processos, e aí comecei a fazer algumas perguntas-chave para entender algumas coisas e tal. E aí acabamos entrando nessa questão de fluxo de caixa e tal e tal. E aí eu perguntei a ele, cara, mas cadê teu fluxo de caixa? Não faço. Não tem. Não, mas cadê isso? Tá, não tem e tal. Tu tem contador? Não tem. Então o contador faz o quê? Ele tira as notas, não sei o quê. A percepção que eu tenho é que ou esse contador ele não sabe vender o trabalho dele, de apresentar ali uma lista, um pacote de serviços, dizer, tu só quer isso, eu só vou te entregar isso. Porém, nós podemos fazer isso, o correto é fazer isso. Porque a grande maioria das vezes, cara, e aí Guilherme tem muito mais propriedade para falar isso do que eu, a maioria dos microempreendedores, eles não contratam isso, não é por sacanagem, não é porque eles não querem pagar imposto, é por falta de conhecimento, pô. É falta de informação, falta de entendimento. Porque qual é a grande característica hoje do empreendedor brasileiro? Quem começa? É na raça. O cara vai arrastando sandália. Eu costumo dizer o seguinte, você para começar a empreender é uma necessidade que gera uma oportunidade. Então o cara vê uma necessidade, vê aqui, encara aquilo como uma oportunidade, né, para começar a empreender, e começa tal. E ali começa de todo jeito. Começar de todo jeito é aceitável, mas permanecer de todo jeito aí já não é mais aceitável. Mas teu brother atua sozinho? Sozinho. Pois é. Sozinho. Mais... onde eu queria chegar. Normalmente, você começa a olhar mais para a contabilidade quando você começa a ter empregado. Eu pensei que você falou de sócio. Não, como proprietário ele é único. Mas ele tem colaboradores, sim.
Tem. Então, E é isso que eu fico assustado, porque... então realmente é assustador. Cara, assustador. é um caso assim, o que me assusta é porque ele não é a exclusividade nessa situação. Tem muito rolo claro. por aí, tem muitas situações assim, né? Vocês sabem disso. Então, por que a pessoa que se intitula contador, que está ali tirando nota para aquela empresa, por que ele não tem o profissionalismo, ele não tem a iniciativa de chegar e dizer, ó, isso aqui que tu quer não está correto, tem que agir dessa forma. Ó, meu preço para fazer tudo isso aqui para você é tanto. Né? Porque ninguém tem que trabalhar de graça para ninguém, mas o que eu vejo é que os caras, os profissionais, às vezes, ou ditos profissionais, se escondem. Ou é o que você falou lá atrás, eles não têm o conhecimento, não têm o aprofundamento. É aqueles estudantes, aí eu vou ter que bater na ferida. É aquele estudantezinho que não queria nada com a vida e foi se arrastando, pegou o diploma e agora diz que é sem saber fazer nada, sem ter entrega. Né? Então, essa é a percepção que eu tenho. Me corrija se eu estiver equivocado. Correto, sim, corretíssimo. Inclusive, as pessoas têm a ideia do contador ser aquele profissional do gerador de guia. Deixa eu falar para aqui, né? É essa aí. O gerador de guia. Olha, a contabilidade é uma ferramenta poderosíssima de gestão. E ela é uma ciência que orienta. Então, o contador ele não pode ficar nas quatro paredes, né, trabalhando para o seu cliente sem prestar para ele um serviço de contabilidade de qualidade. Por quê? Porque o empresariado, às vezes, não tem conhecimento da área de finanças. Né? Ele é expert no negócio, né? No produto dele que ele desenvolve, mas ele não tem, muitos deles não têm conhecimento de contabilidade. Então, essa questão do contador ficar só mandando guia para a empresa pagar, isso não é função de contabilidade, tá certo? E isso até prejudica a classe. Porque, às vezes, eu já ouvi empresário dizer eu pago um contador porque ele manda as guias todo mês para eu pagar. Manda os impostos, mas não é assim. Você tem gestor, você precisa usar a contabilidade para gerir o seu negócio, para entender. A contabilidade ela tem um objeto de estudo, que é o patrimônio. E o patrimônio ele é composto de bens, direitos e obrigações. Então, você precisa usar a sua contabilidade, se reunir com o seu contador, tirar o seu contador de dentro da organização que ele atua para ir na tua empresa e conhecer teus processos, conhecer os teus números. Você precisa pegar seu balanço patrimonial e pedir ao contador para fazer a leitura, interpretar, apresentar. Muitas vezes o empresário não lê o balanço porque não tem o conhecimento. Mas o contador tem que fazer relatórios gerenciais, fazer gráficos, né, facilitar essa linguagem, porque um dos desafios do contador é você falar para não contadores. Porque as pessoas não têm, nem todo mundo tem o conhecimento de contabilidade e não tem a obrigação de ter. Né? Cada um. Verdade. Né, mas como gestor, você precisa ter noções de contabilidade e usar a contabilidade como ferramenta de gestão. E o que acontece, Emerson, é que os contadores, infelizmente, não estão estudando. Então, vá lá, eu já ouvi contador dizer, eu só faço empresa do Simples Nacional. Por que empresa do Simples Nacional? Porque a empresa do Simples Nacional é uma empresa, tem um regime tributário simplificado, onde você tem um faturamento e ali você calcula um percentual de acordo com o anexo. Então, há uma parte muito simples ali de atuação. Mas isso não significa que a empresa do Simples Nacional não precise de orientação. Né? O pequeno precisa, inclusive, a gente tem um grande problema nas pequenas empresas, que é essa coisa de misturar a conta. Né? Paga a conta pessoal com o dinheiro da empresa, a empresa paga a conta. E assim, onde há mistura, perde-se o controle. É isso aí. E na contabilidade existe um princípio, que é o princípio da entidade, que ele reconhece o patrimônio como objeto e ele diz, olha, o patrimônio dos particulares não pode se misturar. E a contabilidade precisa orientar. Contador, saia das quatro paredes e invista no seu cliente, invista nas empresas, para que elas consigam crescer e se desenvolver, porque existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Né? E muitas empresas, às vezes, até crescem, mas não desenvolvem. Então, a contabilidade é essa ferramenta. Use o seu contador, faça reuniões periódicas e, contador, saia das quatro paredes e ajude o seu cliente, e ajude a economia, a sociedade a crescer cada vez mais. Né? Infelizmente... Vê um bom exemplo, Mendes. Desculpa. Fique à vontade. Um bom exemplo. Se eu não tivesse uma boa contabilidade,
pelo fato de eu ser empreendedor, eu não teria conseguido tirar alguns financiamentos que eu precisei nesses últimos tempos. Porque precisava ali ter todo o registro de Prolabore, distribuição de lucros. Cara, se não tivesse isso, eu não teria conseguido fazer uma boa apresentação lá no imposto de renda e ter acesso a financiamentos que vão me ajudar A crescer. vezes 10, que foi o que eu lhe disse, nos próximos 2 anos. Veja só. Então, a importância da contabilidade É também. muito importante. Muito importante. Muito importante. E isso que vocês estão falando não é uma importância básica, é uma importância que contribui no planejamento estratégico da empresa. Ou E seja, seria o básico, né? O básico. o crescimento, a expansão do negócio e a continuidade do negócio, que é muito importante. Guilherme, essa aqui veio para você. Diga lá. Essa daqui eu estou curioso para ver tua resposta. A partir de que momento uma empresa começa a demonstrar sinais de uma possível falência? Eita, Essa é forte. Rapaz. eu vou sentar para ouvir a história agora. Rapaz, essa é interessante, vice. Ó, primeiro, eu vou sair elencando algumas coisas aqui, Fique à tentar vontade. ser bem objetivo para a gente também, pela hora, né? E que você tem um tempo aí. Ó, primeiro, o dono, ele respira o negócio? Sim ou não? Primeira pergunta. Se não, sinal aí de que pode falir. O que é respirar um negócio? Respirar o negócio é estar presente. Cuidado para não derrubar o caixinha ali, tá? Acho que tem um fiozinho. Mas respirar o negócio, Emerson, seria você estar presente no negócio. Quando eu digo estar presente, não significa você estar dentro do negócio todos os dias. Mas é você, por exemplo, dentro que eu digo, estar lá nas 4 paredes. Mas é você, por exemplo, fazer reuniões de alinhamento, é você estar todos os dias plantando alguma coisa em termos de identificação de novos mercados, fazendo parcerias com empresas, né? Você buscar, por exemplo, novas metodologias para poder implantar dentro do negócio. Pensar no crescimento da empresa, olhar DRE, entendesse? Então, respirar o negócio é você estar ali analisando o negócio. É você viajar, que foi o meu caso, e estar pensando na empresa e pensando o que é que eu posso fazer agora. Por exemplo, olhando o DRE durante a minha viagem, eu fui percebendo que, por exemplo, eu tenho um custo muito alto de aluguel e aí eu posso substituir o custo que eu tenho de aluguel por um financiamento de uma sala própria nos próximos tempos. Aí, veja, isso é muito arriscado, porque a sala é quase R$1 milhão. Mas, se eu fizer isso, eu consigo levar toda a minha operação para uma sala própria, eu vou ter a possibilidade... E veja só, toda a operação e o faturamento que eu tenho em 50% do espaço. Ou seja, eu posso usar os outros 50% para poder dobrar o meu faturamento. Sim. E eu só consegui ver isso porque eu respiro o negócio. Se não, deixar de lado e está tudo bem. Isso é um ponto. Quando a gente fala de uma empresa que está prestes a falir, cara, você e os seus funcionários, se você chegar numa empresa e você vê lixo no chão, essa empresa está falindo. Porque ela não está cuidando do básico. Entendesse? Então, cara, isso já é um ponto importante. E quando eu falo da limpeza, eu estou falando da limpeza em vários sentidos. Até a limpeza, por exemplo, nas mídias sociais. Você tem uma tratativa, você consegue direcionar bem os seus conteúdos, entendeu? Existe um planejamento, ou seja, não existe planejamento, a empresa está quebrando, cara. Isso é uma coisa certa. Tipo, você para poder olhar os números do negócio, faz reorganizações orçamentárias. Todo mês eu faço isso em relação ao meu negócio, entendeu? Orçamento é muito importante. Pois é. Você começa a olhar, por exemplo, quando você pensa assim, quando você perde o desejo, o tesão de investir, pronto, aquela empresa ela começou a quebrar naquele momento, quando investir dentro do negócio. Veja só, né? E aí isso é um ponto importante, assim. E eu trago muito para a galera o seguinte, cara, se não... Empresa não é filho. Eu sempre falo isso para as pessoas. Empresa não é filho. Tem muita gente que fala assim, é meu filho, minha filha. Não é. Porque filho você não abandona, mas se você tiver que chamar o seu contador e dizer assim, eu preciso fechar o CNPJ, você chama. É verdade. Então, você precisa ser prático. Empresa não pode ser fantasioso, não. Tem que ser prático. Você olha para os processos, olha para faturamento, olha para as vendas e faz assim, eu posso fazer isso? Então, outro ponto, Emerson. Eu já trouxe 3, 4 agora. Mas outro ponto, cara, você olha para as suas vendas. As suas vendas, elas estão crescendo ou elas estão caindo? E eu nem digo isso assim, se a venda cair, às vezes é uma oscilação de mercado, é natural às vezes. Sazonalidade e tal. Mas aí a pergunta é, o que você
fez um mês atrás para poder evitar que a sazonalidade afligisse seu negócio. Porque, por exemplo, a gente vê aí diversas empresas hotéis, pousadas e tal, que estão 100% de taxa de ocupação durante o ano todo. Por que isso acontece? Se turismo é sazonal? Porque elas investem em marketing, porque elas contratam digitais influencers. Tem uma ferramenta chamada Bullseye, que é canais de vendas. Tem um livro bem interessante que fala sobre isso. Então, ele bota lá 19 canais de vendas que você pode olhar. Normalmente, as empresas olham para quê? Para o WhatsApp, Instagram e a fachada da empresa. Verdade. Mas você tem Google Ads, você tem influencers, você tem comunidades, eventos, feiras, né? Então, você tem diversas oportunidades. Você está olhando para esses outros canais de venda? Não, não estou. Opa, cuidado. Pode ser que o sinal de falência está vindo aí. Cara, eu diria esses pontos. Tipo, você parou de olhar para o futuro, você já está falindo. Parou de olhar para o futuro, você já está falindo. Tipo, e aí, veja que coisa interessante. Empresa só tem 3 caminhos, que até o Flávio Augusto que fala isso. Ou ela no futuro, por exemplo, o Mendes. A pergunta que Mendes tem que se fazer, você, Emerson, a empresa que eu tenho hoje, eu estou direcionando ela para poder ela ser vendida no futuro? Uma primeira pergunta, é uma possibilidade, ela pode ser vendida. A segunda, estou direcionando ela para poder ela ser herdada por alguém, que seria a sucessão empresarial. E a terceira, eu estou direcionando ela para poder ela quebrar. Só tem esses 3. Não existe outro caminho para uma empresa aí, não existe. Verdade. Né? E aí, 3 perguntinhas que podem ajudar as pessoas para poder evitar que as empresas venham à falência. Suas empresas. É até um frame que eu aprendi com o pessoal da Magazine Luiza e tal, né? Tipo, bem interessante. Eles colocam o seguinte, inclusive, Magazine Luiza está mal das pernas e tal, né? Mas o frame ela é muito legal, são 3 perguntas bem boas. Mas a primeira, né? O que você faz que você deve continuar fazendo? Quais são as 5 coisas que você faz que você deve continuar fazendo? Segunda pergunta, quais são as 5 coisas que você não faz que você deveria fazer? E quais são as 5 coisas que você faz, mas não deveria? Cara, se qualquer empreendedor fizer um registro de 15 pontos, ele já vai ter uma ideia. Aí ele pode ir para um frame que eu aprendi no Google, outro framework, que é o OKR, né, que é um modelo diferente de planejamento. Ao invés de você planejar um ano, porque tudo muda, você planeja de 3 em 3 meses. Aí você define um objetivo, você pode pegar dentre esses 15 pontos, aí você traz ele como objetivo, e aí você vai definir resultados chaves que você precisa atingir, que seriam as metas. Né? O objetivo precisa ser inspirador, precisa ser trimestral e precisa ser qualitativo. O resultado-chave já é diferente. Ele precisa ser de avaliação semanal, ele precisa ser mensurável, né? E você precisa ter algo, né, execuível. Né? Senão, você não vai conseguir atingir. Fez esse planejamento, vai para o próximo nível. Qual seria o próximo nível? Uma gestão à vista, um Kanban, por exemplo. Então, você coloca lá categorias, itens que estou a fazer, fazendo, em revisão, feito. Tenho essa gestão, consigo ver tudo, beleza, próximo nível. Aí eu vou para as reuniões diárias ou reuniões semanais, que são os dailies. E aí eu faço 3 perguntas básicas. O que você fez ontem? A pessoa vai se lembrar de um monte de coisa e vai se lembrar até do que esqueceu. Aí vai para a segunda pergunta. O que você precisa fazer hoje? Aí a pessoa, opa, já tenho que fazer isso aqui. E a terceira por exemplo, tem algo que te impeça de fazer o que você precisa fazer? Pronto. Cara, se você for por esses caminhos, você acaba evitando que sua empresa ela quebre, né? Tipo, entendendo todo esse processo. Vê que eu comecei do estratégico e eu fui até o operacional. Planejamento é tudo. E, último ponto. Veja só, o empreendedor não pode ficar no operacional. Se ele ficar, ele sempre vai ser um operador. Por exemplo, eu estive dentro do coworking durante 1 ano e meio, operando. E o coworking, ele estava ali, tipo, faturando, sei lá, 20, 22 por mês. Estava bem. Quando eu saí da operação e trouxe minha esposa para o tático, aí a gente já subiu. A gente foi para 30, 35. Já foi bom. Sendo que aí a gente trouxe uma outra pessoa para poder atuar no operacional. Aí minha esposa foi para o tático e eu fiquei no estratégico. Aí a gente começou a faturar 50, 60 mil, 70 mil por mês. Veja, tudo mudou. E aí, o fato de eu estar no estratégico me ajudou. Então, você tem que equilibrar também, dosar o quanto você... Eu faço muita coisa do operacional ainda, mas, tipo, eu doso mais. Eu faço menos do operacional e foco mais no estratégico, tomando decisões que vão ajudar a gente a escalar. Nos próximos 10 anos,
A minha intenção é ter uma sala própria em cada capital do Nordeste. Veja, e eu vejo isso muito fácil de acontecer. Eu poderia fazer isso amanhã, mas para que fazer algo tão grandioso de uma vez só? Dá para poder você fazer paulatinamente, medindo as coisas, ajustando, se inserindo nos mercados. Então, o gestor ele tem que estar prevendo algumas coisas antes para poder não quebrar. Poxa, eu quero estar em todas as capitais do Nordeste. Eu tenho uma empresa de educação. O que é que foi que eu fui fazer? Fui começar a atuar na Paraíba, fui começar a atuar no Rio Grande do Norte para poder entender o mercado. Nesses tempos, eu fui lá no Piauí, em Teresina. Fui fazer uma viagem para os Lençóis Maranhenses, conheci o Maranhão. Aí, no Ceará, eu também presto serviço lá. Aí, eu já tenho um relacionamento com algumas pessoas da Bahia. O único estado que ainda não fui muito forte foi para Sergipe, ainda não conheci Sergipe. Mas veja, então, olha o que eu estou fazendo, testando, prototipando, experimentando algumas coisas 5, 10 anos antes para poder tomar a decisão lá na frente. Perfeito. Beleza? Meu amigo, depois de uma aula dessa, tem certificado quando terminar essa gravação, porque eu vou querer o meu, tá? É fera. Não, cara, é fenomenal. E pode ter certeza que a gente precisa marcar outra vinda de vocês, porque é muita coisa, é muita... Eu acho que para finalizar, tem uma última pergunta que fizeram aqui, eu vou direcionar para você, Mendes. Chegamos na última mesmo. É a última. Aí eu vou deu passar. certo, cara. Caramba. Aí eu vou passar. Não, eu tive que cortar algumas, né? Mas então aí. tá. Mas a gente tá seguindo a lista aqui e vendo aqui a possibilidade. A contabilidade é uma ciência exata? Eita, essa pergunta eu recebo muito. Isso é boa, viu? Gente, está culturalizado que as pessoas acham que contabilidade é uma ciência exata. Contabilidade não é uma ciência exata, contabilidade é uma ciência social. Logicamente, a matemática ela está presente na nossa vida em tudo. Né? Por exemplo, eu já dei aula numa turma de gastronomia, dando custo. Boa. Então, assim, a matemática está em toda a área da nossa vida. Agora, a contabilidade é uma ciência social, ela usa a matemática, mas é a matemática básica. Somar, dividir, multiplicar, subtrair. A única matemática assim, intermediária que a contabilidade usa é a financeira. Ok? Mas está longe de ser a matemática da engenharia. Eu vejo muitas pessoas correrem do curso de contabilidade por conta da matemática, porque a matemática ela traumatiza as pessoas desde o ensino, né, fundamental, e as pessoas correm de contabilidade. Contabilidade é uma ciência social e ela é uma ciência de orientação. Ok? O que é que a contabilidade faz? Ela interpreta os números, ela é intérprete dos números. Os números falam. E a contabilidade é essa intérprete para conduzir a gestão a tomar as melhores decisões. É isso que a contabilidade faz. Muito bom. Bom, Guilherme, começar por você. Seus agradecimentos aí, seu momento de compartilhar aí a finalização de ter participado desse momento. Vocês tiraram onda aqui. Pô, que bom que valeu a pena, né? A gente fica eu fico feliz e falando por Mendes aí também, ficamos felizes, né, Mendes, de ter agregado aí. Mas eu acho que a gente falou muita coisa interessante, né, de oportunidades, principalmente, né, algumas reflexões que ficam aí para a galera. Eu sempre falo, tem uma frase que eu digo que é a seguinte, né, o que diferencia verdadeiramente as pessoas, né, não é o que elas fazem nos momentos de prosperidade e felicidade, mas sim o que as pessoas fazem nos momentos de desespero e agonia. Porque ser bom no bom é muito fácil. É verdade. Né? Tipo, tô bem com a esposa, né, tô tranquilo, esportivamente. É muito fácil ser produtivo dessa forma. Tô bem, né? Mas quando você está num momento difícil, você ser foda é complexo. Né? Então, esse é um ponto importante, né, que as pessoas deveriam atentar. E, assim, cara, agradeço muito o convite. Foi muito legal estar aqui, trocando essa ideia com a turma, né? Deixo até, se as pessoas quiserem me seguir, é bem facinho o meu Instagram, i9comguilherme. Né? Completei ontem 7.000 seguidores, veja essa coisa boa. Top, legal. Fiquei bem feliz aí, tipo, para estar crescendo aos pouquinhos, né? Eu também não me preocupo muito com esse tipo de número, né? Mas sim com a qualidade do que entrega lá dentro. Isso aí. Né? Tem o Instagram do Coworking, né? O Riff Coworking, né?
né, que é uma empresa que eu abri, né, eu coloquei um espaço de trabalho colaborativo, a gente tem sala privativa, sala de reunião, espaço de eventos, serviço de endereço fiscal, inclusive temos muitas parcerias com contadores, então já fica a dica para poder a gente criar essa parceria, Mendes, quando algum empreendedor precisar abrir um negócio, se você quiser ofertar a possibilidade dela ter o endereço da empresa no ecossistema do Porto Digital, assim como está a Cronos, né? Fica à vontade para poder falar conosco, porque existe bonificação financeira também para isso, né? Tá certo. Beleza? Muito bom. E além disso, Emerson, foi muito legal estar aqui, porque nesses próximos meses eu também vou criar um podcast, né? Então já vou fazer um lobby aqui. Top. Né, que vai se chamar do MVP a Nota Fiscal, né, onde eu vou conversar com empreendedores de todas as capitais do Nordeste para poder entender como foi que eles criaram seus negócios inovadores, suas startups, né, e como foi que eles fizeram para sair de um protótipo para gerar uma nota fiscal. Então fica esse convite aí para depois o pessoal acessar as mídias e seguir. E um último convite, né, agora em setembro, a gente vai ter a Campus Party Nordeste, né, que é um dos maiores eventos de tecnologia, vai ser lá na Arena Pernambuco. Top. Né? Então, existe lá uma área chamada Área Open, que você pode ir e é gratuito. E lá você vai ter acesso a diversos conteúdos, palestras, capacitações, né, que qualquer empreendedor deveria fazer. Aí veja o pensamento de segundo nível. Vai ser durante o feriado da Independência. Eu posso ir para a praia, mas eu posso também ir para Campus Party Nordeste. Então, o que é que você vai escolher, né? Independência ou morte? Pois é. Né? Mas é isso. Muito obrigado. Disponha. Mendes? Meu amigo, eu estou muito feliz em ter participado, agradecer a você pela oportunidade e, assim, externalizar a minha alegria em estar de lado dessa fera aqui, né, que me ensinou muito hoje. Digo mesmo. E agradecer a você pela parceria de sempre, né? A gente já se conhece há muito tempo e foi muito bom. Para mim foi um aprendizado. Eu vim para aprender, viu, gente? Não vim... Muito obrigado. Eu sou... Se aprender fosse assim, eu quero estar todo dia ensinando a ele. Pois é. Também quero deixar aqui meu Instagram, né? Professor Mendes Filho. Eu também tenho uma empresa de contabilidade chamada Vértice Gestão, que é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado. E se você também quiser entrar em contato para ver aí a sua empresa, né, ter essa questão dos planejamentos, a gente está aí ao dispor de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Emerson, isso, Fica à desculpe, vontade. só para... Depois coloque aqui, professor, seu Instagram, que eu já quero seguir. Só um detalhe também interessante para a galera que está aí. Por exemplo, existem vários podcasts, né, que são podcasts muito tops, né? Mas sabe o que é interessante? Nesses podcasts, você tem uma galera que chegou num nível muito alto, então tentam te ensinar a chegar nesse nível muito alto. Sendo que, às vezes, a fala, o discurso, ele não bate com a realidade que a gente está agora. É verdade. Né? E aí você fala assim, caramba, velho, bicho, como é que eu vou chegar nesse patamar aqui? Aí veja que coisa interessante, podcast como Se Liga Gestor, ele pode ajudar as pessoas a chegarem aqui, ó, nesse nível aqui, ó, porque a gente está mais próximo da galera, a gente não está aqui próximo de um Tiago Nigro, Bruno Perini, porque a turma está na casa dos 100 milhões de reais, digamos assim, mas a gente está aqui, ó, um pouquinho mais próximo. Então, você pode usar um podcast como Se Liga Gestor, aprendendo com pessoas que estão empreendendo na raça, no dia a dia, para poder realmente você criar coisas diferentes. Eu já fiz até um corte aí para o Se Liga Gestor, mas eu acho que o Se Liga Gestor ele pode ajudar muito o autônomo, o microempreendedor, né, o empreendedor de pequeno porte, uma microempresa, né, que já são pessoas que faturam ali até 4 milhões e 800, né, por ano, né? Pô, é para essa galera que o Se Liga Gestor está falando, né, Emerson? É isso aí. São a maioria das empresas. E a maioria das empresas, ou seja, 99%. Quem sustenta a economia do Brasil são os pequenos. Pois é, então assista Se Liga Gestor. Foque nesse tipo de podcast. Bom, pessoal, para mim é uma honra, uma satisfação enorme poder, como já falei desde o início, ter a participação dessas pessoas especiais, tanto no âmbito profissional quanto pessoal para mim. É uma honra aprender com vocês, estar com vocês aqui. Infelizmente, o tempo ele se torna curto, né, diante de tanta possibilidade e tanta abordagem, mas aí já fica aberto, tá? Uma segunda vinda de vocês aí para os próximos episódios. Reforço aqui o convite para vocês,
tá? Você que ainda não se inscreveu, você que ainda está pensando, ainda está em dúvida, esse aqui é o nível das pessoas que vão estar lá no dia 28 de setembro, contribuindo com conhecimento e informação no quarto CEMEG. Então corre, faz a tua inscrição, vem participar desse evento, não perde a oportunidade, porque teremos pessoas da área de inovação, como o Guilherme, teremos pessoas da área de liderança, de produtividade, da área jurídica, da área financeira, da área de marketing, que vão estar contribuindo com dicas, informação e direcionamento para você que já é empreendedor, você que está começando a empreender, você que tem vontade de empreender e você, principalmente, que é estudante de gestão, que talvez precise apenas de um insight que vai ser dado lá nesse evento para conseguir construir uma carreira de sucesso. Então, corre e faz a tua inscrição. Então, gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui comigo, cada um de vocês que estão assistindo. Esse foi mais um episódio do nosso Se Liga Gestor. Conto com você na próxima. Um forte abraço.